isso aí é uma coisa que a gente também tem que levar assim mais para a idade adolescente, adulta, porque quantas pessoas talvez não tenham sido diagnosticadas com os obsessivos compulsivos, né, com o transtorno psiquiátrico, quando na verdade talvez fosse o hiperfoco não diagnosticado lá na frente, né? Então assim, essa população que talvez esteja à margem do diagnóstico, ela está perdida. Aí, perdida que eu digo solta, né? O adolescente, o adulto, que não foi diagnosticado cedo, eles estão com essas percepções, às vezes sendo traídos, que a gente estava conversando mais cedo ali. Você é provavelmente um pouco mais novo que eu, mas a gente estudou nos anos 80, 90, colégio, e com certeza o diagnóstico não existia, bem elaborado, mas a quantidade de pessoas que tinham a patologia já existia. Como que eles eram tratados pelo grupo social que estava lá cercando? Alguns eram excluídos, alguns eram, digamos, discriminados. Agora, como que eles eram tratados? Que essa é a pergunta que a gente sempre faz quando a gente... O que faziam para tratá-los? Será que davam um suporte correto? Ou eles eram enquadrados em síndromes psiquiátricas? E aí foram. Quantos adultos, provavelmente hoje, estão tratando como outras patologias, recebendo até medicamentos e tratando? Por isso que a gente fala, a gente tem que abrir, aí a ideia sempre é essa, trazer o colega da outra área para talvez abrir assim, gente, peraí, será se o problema não é esse? Você está indo ali para outro lado, conversa, escuta, vê se você não pode meio que abrir a sua mente, até a mente do diagnóstico também das coisas, né? Então, assim, quando aí eu voltando para esse assunto lá do diagnóstico, a gente estava falando do hiperfoco, para gente não perder o nosso foco, né? Que já está aqui todo andando para o outro lado. Aí entra o psicólogo, né? Que ele vai. Então, já falamos do físio, já falamos do neuro, do psiquiatra, entra o psicólogo. Aí o psicólogo, você até já falou no hiperfoco, ele vai dar uma guiada para controlar esses impulsos do pensamento único. O que mais que o psicólogo vai fazer? Talvez acompanhar a vida toda, né? Praticamente, mas dá uma explicada. É claro que a minha formação não é em psicologia, mas a gente entende mais ou menos Uma tabelinha, né? Que vocês fazem. Perfeito. Uma das modalidades terapêuticas da psicologia que tem mais evidência científica para o autismo é o ABA, né? Que é o Applied Behavior. Então, você vai fazer uma terapia cognitiva comportamental, né? Applied Behavior Analysis, né? Que é o ABA. O que tem mais evidência. Então, ele vai não só atuar no hiperfoco, mas na construção de relacionamentos sociais, a reconhecimento da linguagem não verbal, né? Então, como identificar... Isso eu estou, obviamente, tentando dar exemplo, né? Mas não simplificando, obviamente, a abordagem do psicólogo. Mas, por exemplo, reconhecer em faces quando a pessoa, o outro está feliz, está triste, ou o cara é desangado, né? Então, construir essa imagem corporal, essa linguagem não verbal, a construção de relacionamentos sociais, dar um bom dia, se apresentar e pedir para brincar com outra criança. Isso também é um treino que faz parte da psicologia, da fono. Essa questão do hiperfoco que você falou, o terapeuta ocupacional, já entrando nesse lado, vai ajudar na integração sensorial. Então, olha, vou te expor aqui o barulho, talvez te desagrade no primeiro momento, mas calma, estamos aqui, e a coisa aos poucos se habituar e ele aprender a ter um maior controle e ignorar mais aquela questão sensorial, ou uma questão de textura, né, o terreno que tem areia que fica incomodado e não, ele coloca, olha, não tem perigo nenhum, a areia é legal, toca aqui, vê como é interessante, a gente pode construir um castelo, claro, né, de maneira nenhuma simplificando, mas só dando exemplos para que está mais palpável. Que assim, a maioria das pessoas que estão assistindo, eles vão mais basear nos nossos exemplos que a gente está dando, a parcela que já é entendida deve estar se identificando aqui agora e falando, mas será se eu passei do tempo e não procurei ajuda, né? Então, assim, foca um pouquinho agora no adolescente, no adulto que talvez esteja assistindo, que é provavelmente quem está assistindo, a criança não está assistindo, né? É o adolescente e o adulto, que não estou falando de quem é pai e mãe de criança, estou falando da pessoa que sempre se questionou, será se não tem? Será se eu não tenho? Será se eu não sou? Quais são
provavelmente as coisas que essas pessoas devem observar nos seus comportamentos da infância e que hoje trouxeram ou conseguiram mascarar até a idade adulta que indique a procura pelo profissional? Eu acho que na adolescência e na fase adulta, acho que o principal barreira que precisa ser rompida e que é mais difícil de romper, ou seja, a principal dificuldade que ele vai apresentar, se já não teve diagnóstico antes, né? Então está lá com cognitivo bom, o desempenho bom, já está trabalhando, às vezes já constituiu família. Qual é a barreira que vai ter para ele? Puxa, eu vou precisar de ajuda aqui. E talvez eu tenha critérios para autismo. É a parte social, né? Então, por exemplo, no adolescente, a demanda social é maior. Se há de convir que na fase da adolescência, a questão de relacionamento amoroso, ou de construção de grupos de amizades, ou precisar sair de casa para poder encontrar os amigos, eu acho que isso vai ser uma barreira importante e que ele ou vai se esquivar um pouco, ou vai construir relações mais superficiais, né? Digamos, tenho muitos amigos, mas eu os encontro na escola, converso na escola, ali bato papo no recreio, mas não vou ao shopping, no cinema, não encontro, não tento construir relação amorosa, né? Namorar, enfim. Ou tenho dificuldade para isso. Ou no adulto, né? Transpondo agora para a realidade do adulto. Tá lá, a pessoa tá no emprego e tudo, mas que tem uma relação exclusivamente de trabalho com os colegas, né? Não que você seja obrigado a ser amigo dos colegas de trabalho, mas inevitavelmente, se você trabalha no local, você precisa se relacionar, ou tem uma confraternização, não, prefiro não ir, ou na preparação de ir, tá muito angustiado porque vai ter que se expor a uma relação social superficial e tal. E outro ponto que também chama bem a atenção para a gente suspeitar de autismo em adultos e adolescentes, seria a pessoa ser muito objetiva e muitas vezes encarado como rude, né? Então, por exemplo, Alexandre, você tá achando que eu tô em boa aparência agora? Não, sinceramente não. Tá feio aí, teu cabelo não tá legal. Direto que é interpretado pelo outro como a grosseria, né? Mas é porque a inabilidade, às vezes, social, né? De construir um neologismo, de disfarçar, não, tá legal, ele tá fazendo uma pergunta retórica, ele só quer dizer que eu reafirme. Então, frequentemente eles são encarados como mais rudes e tudo, ou mais diretos ao ponto, ou muito literais, né? Então, tem um diagnosticado muito adulto e adolescente, até uma demanda que eu sinceramente não esperava ter, né? Mas que fico feliz em tratar porque acho que tem ajudado bastante gente. Mas outra coisa que vários dos meus pacientes adolescentes e adultos falam é a dificuldade de chegar num ambiente e entender uma ironia ou uma metáfora, uma metáfora, uma piada, a metáfora de tanto adaptado eles até ou de olhar para o rosto da pessoa e dizer, não, aquilo é uma brincadeira, né? Tipo, cheguei, né? E assustar e contar uma... calma, cara, era uma brincadeira. Não, ele entende de maneira muito literal, né? Então, a literalidade, a questão social e essas novas demandas que surgem na adolescência e na adulta. E o que eu andei lendo, né? Que é a história do mascaramento, né? Como é que essa pessoa saiu da infância e chegou lá? Não foi diagnosticado? Primeiro, eu acho que pela temporalidade, naquela época não se tinha tanto o foco de diagnosticar, e o mascaramento, a pessoa vai mascarando mesmo. Ela vai se adaptando. Lógico que o sofrimento interno deve existir muito grande, ele vai ter uma barreira que a maioria não tem para transpor as dificuldades de interação social para poder chegar no objetivo final. Que talvez que para os outros deve ter sido mais fácil, para ele não deve ter sido.